Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Mais uma vez aqui estamos para poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E, para tanto, peço que você curva a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos abençoa, que nos ilumina, que nos convence, que nos mostra o caminho, que nos enche de esperança e certeza de que o Senhor está no comando e que tudo contribui para o bem daqueles que te amam. Te peço que nos abençoe agora ao ouvir Tua palavra, nos inspire em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, nessa quarentena eu já quero falar sobre um sonho que eu tive. O sonho foi muito interessante. Talvez alguns possam achar engraçado, mas na verdade ele teve assim alguma contribuição para minha fé, e eu acredito que possa ter também para a sua, que possa fazer você refletir, imaginar um pouco, né? Eu usei bastante a imaginação nesse sonho, né? Então me assombrava alguns pensamentos de que Jesus voltando e eu indo para o céu, como que eu poderia ir estando acostumado a muitas coisas que não condizem com as coisas celestes, né? Alguns costumes mundanos, algumas práticas, pensamentos. Então me incomodava aquilo, né? Como que se Jesus voltasse hoje, ou amanhã, ou daqui a uma semana, como que eu estaria pronto, estando acostumado com certas práticas mundanas? Isso me incomodava, né? E então, a partir disso, eu acredito que eu tive este sonho, né? E aconteceu assim: um anjo veio e me notificou que em uma semana eu iria fazer a maior viagem da minha vida. E essa viagem eu entendi que seria uma viagem espacial, uma viagem pelo cosmos, né? Uma viagem cósmica. Se o Rogério estiver me assistindo, ele também vai querer viajar comigo nessa viagem aí, né? Nós já conversamos sobre isso, né? Sobre o cosmos e como isso fascina, né? Então essa seria a viagem que estava prevista para mim em uma semana. E me assustava o fato de eu ter que viajar assim, num lugar tão distante, assim, passando por mundos, por galáxias, por constelações. Me assombrava aquilo. Como que eu estaria preparado para fazer uma viagem de tamanha percussão assim, né? Então aquilo me preocupou muito. E eu acordei então daquele sonho. E depois tentei dormir de novo, porque o sonho era muito atraente. Aquela viagem espacial, né? E nesse sonho, depois me recordando, o anjo ele veio me notificar, né, da viagem e também traçar planos, né, para o preparo, né? Foi feita assim uma simulação de como seria essa viagem, né? Como um preparo para essa viagem. Foi feita uma simulação, né? É difícil descrever essas coisas no sonho, né? Mas era isso que estava sendo projetado ali, que está sendo passado, né? E após eu acordar desse sonho, eu entendi que aquele sonho era uma notificação da volta de Cristo, que em uma semana iria acontecer, que eu precisaria estar preparado para essa viagem. Eu estaria preparado para a volta de Cristo e para ser trasladado. Então isso começou a me deixar mais preocupado ainda. Poderia ser verdade? Será que não? Apenas uma ficção, né? Uma coisa assim. Depois, conversando com a minha família, a Lavínia, né, veio e disse para mim que e se for verdade? Pode ser verdade. Verdade, filha, né? Imagine duas crianças conversando, né?
E foi assim. E na verdade nós devemos, como disse Cristo, ser como crianças, né? Para podermos herdar o reino dos céus. Então aquilo começou a me incomodar, né? Esse sonho. E se fosse verdade? Teria tempo para me preparar para a volta de Cristo? E neste sonho eu pensava, então, traçando prioridades das coisas que eu precisava me preparar para a volta de Cristo, né? E tantas coisas que eu precisava colocar em ordem na minha vida, né? A minha casa, né? Minha família, falar para as pessoas que Jesus está voltando, falar para os meus familiares, para os meus próximos, aqueles que estão mais próximos de mim. Tudo aquilo me veio à tona, né? A urgência daquela notícia. Mas o que mais me preocupava é que eu não podia pensar muito nisso. Então ficou em segundo plano as pessoas. Não que isso não seja importante, porque como que você vai preparar as outras pessoas se você não estiver preparado? É nos preparando que nós preparamos outras pessoas, com o nosso testemunho, exemplo, né? Então nós teremos o que falar, o que anunciar para as pessoas. Nessas coisas que eu tracei com prioridade, a primeira delas que me veio à mente, no sonho mesmo, era a televisão. Eu senti que a televisão era um dos principais males, uma das principais coisas que responsáveis por muitos outros erros, né, que você comete, né? Muitas outras falhas, né? Muitos pensamentos. Percebi que se eu eliminasse primeiramente este ponto, muitos outros então seriam mais fáceis, né, consertar, né? Então eu precisava primeiramente tirar a televisão, ou pelo menos controlar mais, né? O que você assiste, o tempo que você passa, as prioridades, né? Tem uma meditação diária do dia 6 de abril, eu encontrei um interessante relato, eu quero ler aqui para vocês. Aqui é Lloyd John Ogilvie. Este foi um ministro presbiteriano que serviu como capelão do Senado dos Estados Unidos entre 1995 a 2003. Ele disse o seguinte: a expansão está além de nossa capacidade de compreender. Se viajássemos pelo espaço a uma velocidade de cerca de 30.576 km por hora, levaríamos 144 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Medimos o universo em anos-luz em vez de quilômetros. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, de modo que em um ano a luz viaja aproximadamente 10 trilhões de quilômetros. O universo é tão vasto que para atravessá-lo à velocidade da luz seria preciso viajarmos 40 bilhões de anos-luz. Escrito em Caindo na Grandeza, página 29. Fascinava essa viagem, né, aí, pelo espaço, né? Voltando aqui ao assunto, né? Para você ter uma ideia, com relação ao tempo, né, da volta de Cristo e depois da nossa saída para o reino de Deus, nós entendemos que isso levará 7 dias, né? Lá em Apocalipse 8:1 está a 7ª trombeta, quando foi tocada, e houve cerca de 30 minutos de silêncio no céu. Então, deduz-se que esse é o tempo em que todo o céu vem para buscar os salvos, né? Exatamente o tempo que se levará nessa viagem de 7 dias. A viagem seria muito rápida. Imagine um anjo quando veio para auxiliar o profeta Daniel. Ele estava orando, né, no capítulo 9 de Daniel 9:23. Ele diz que, estando ainda falando em oração, saiu a ordem do céu para que o anjo Gabriel viesse em auxílio, né, ao profeta. E enquanto ele falava, o anjo saiu lá do céu, né? Imagine 7 dias de viagem pelo espaço, mas ele veio em segundos. Na mesma hora que saiu a ordem, ele em segundos estava ali
diante do profeta, né? Então essa viagem seria uma viagem sem volta, ou seja, a volta de Cristo ela era iminente, né? E a Lavínia, minha filha, ela tinha razão quando ela disse que eu não teria que fazer as malas, né? Por quê? Porque eu teria que deixar tudo para trás, né? Não iria levar nada. Então teremos, queridos, de deixar tudo para trás. Então pense todas as coisas que você valoriza, todas as práticas que você tem, as mundanas, tudo terá que ser deixado para trás. Todas as paixões mundanas, né, abandonadas, né? Imagine a mulher de Ló. A mulher de Ló ela foi pega de surpresa também. Ela não teve tempo de se preparar, né? E ela também não estava preparada para deixar as coisas para trás. Por isso ela se transformou em uma estátua de sal, como nós conhecemos, né? O que eu poderia fazer em uma semana? Como me preparar em uma semana? O que você poderia fazer em uma semana para se preparar para a volta de Cristo? Então esse pensamento ele veio à minha mente, né? E eu não conseguia pensar em muita coisa. Apesar de haver muitas, mas a preocupação com a minha preparação pessoal era o foco, né? Não que eu estivesse sendo egoísta, mas não havia tempo para mais nada. A volta de Cristo era iminente e o foco do sonho era a minha preparação pessoal. Era eu e Deus. No fim, como eu já disse, né, anteriormente, será só eu e Deus. Então eu precisava colocar a minha vida em dia, em uma semana. E eu não fiz como o rei Ezequias, né, que virou para o canto, começou a chorar, pedindo a Deus mais tempo, né, e foi-lhe concedido, né, mais 15 anos. Então essa não era uma opção para mim, né, e eu acho que não será, né, não é opção para nós. Então eu resolvi que eu precisava considerar a minha próxima semana como se fosse realmente a última. Eu decidi fazer daquela próxima semana como se fosse a última semana de vida, né? E em seguida Cristo iria voltar para mim, sendo ele literal ou sendo pela ressurreição. Então as palavras, né, da Lavínia, elas tiveram um certo peso, né, neste momento, né? Quando ela disse, pode ser verdade, Pai. Me dando uma certa agonia, né? As dúvidas começaram a vir à minha mente, né? Com aquela ideia, né? Para que isso? Será isso necessário? Não é bobagem isso, né? Será uma coisa da minha cabeça aí? Mesmo que fosse, né? Esses pensamentos vinham à minha mente, né? E também eu pensava se não seriam aquilo insinuações do inimigo, né? O que também me animou a não desistir, né? Pensando que aquilo poderia ser realmente útil para mim. Então, durante aquela semana, a partir daquele primeiro dia, daquele 4 de abril, eu habituei a minha mente, né, a pensar que seria a minha última semana na Terra. Então, a cada manhã eu acordava com esse pensamento, durante todo o dia eu levava comigo esse pensamento. Então não que eu acreditasse que aquilo realmente seria, como de fato, né? Mas era um exercício, né, que eu senti que eu precisava experimentar e ver até onde eu poderia ir, né, com aquilo. E que mudanças poderiam ocorrer na minha vida que valessem a pena. Então eu me esforcei por vencer as minhas fraquezas, né? Por corrigir, né, os meus defeitos, dominar os meus impulsos, resistir às tentações. Então a luta foi interessante. Tive sim alguns deslizes, me irritei, tive tropeços, né, estresses, né, claro, né? Mas também eu tive muito prazer também. Tive muito prazer na oração, né? Quando eu tinha vontade de transgredir, quando eu tinha vontade de passar por cima daquilo, eu sentia muito conforto e alegria na oração. Tive momentos felizes com Cristo, que valeram a pena aquela semana, né, que tive. Mas na última noite, na noite de quinta-feira,
Era a última noite, né? Posso dizer que eu não havia assistido nenhum programa de televisão durante aquela semana. A minha família seguiu sua vida normal, assistindo seus programas de televisão. Acredito que sentiram a minha falta durante a semana. E naquela última noite, então, eles arrumaram um filme lá, chamado Talento e Fé, e me convidaram para assistir. Sendo um filme evangélico e percebendo também que estava fazendo falta ali, estavam sentindo falta da minha presença ali no círculo familiar, eu acabei cedendo, né? E foi um erro, acredito. Apesar de ser era uma boa ação, assim, né? Para estar entre família. Mas acontece que no dia seguinte minha esposa era feriado, não iria trabalhar, então me acomodei, nos acomodamos e fomos até tarde assistindo, né? Filmes evangélicos. O que me trouxe certo remorso. Fiquei irritado comigo por ter cedido, né, tentação, ter fraquejado, né? Mas no dia seguinte, pela manhã, após a oração, na oração, aprendi mais uma grande lição. Que uma semana era insuficiente para se preparar para ser salvo. É impossível em uma semana se preparar para a volta de Cristo. Então aqui é uma lição para aqueles que esperam que quando chegar o tempo final, vão poder se preparar, vão achar tempo para se preparar, né? Então isso é um grande erro. Então aqui está uma lição para quem fica deixando e postergando o preparo para a volta de Cristo, né? Então uma semana não seria o suficiente. Foi a lição que eu aprendi, né? naquele momento. E agora vem o maior desafio, então. Não uma outra semana, porque nunca será o suficiente, mas tornar essa experiência um hábito diário, né? E quer saber, também não será suficiente. Jamais poderemos estar preparados, né, para a volta de Cristo por nós mesmos, por nossos próprios esforços. Então seria desesperador se não fosse por nosso Senhor Jesus Cristo, né, o nosso único Salvador, nosso único suficiente Salvador, meu santo, perfeito e imaculado Filho de Deus, né? Cordeiro que tira o pecado do mundo. Somente por ele podemos ser salvos. E em 1 Coríntios 15, 55 e 57, no versículo 57 fala, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E também tem outros textos aqui que quero ler, de promessas, de esperança e consolo para nós. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 8. O qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 17, 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E Hebreus 10, 22 e 24. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Com graças a Deus, queridos, que não temos que nos preocupar se iremos estar preparados ou não. Nós precisamos nos esforçar, né, a cada dia, aliados ao poder divino. E Cristo irá, então, nos salvar. Então, meu querido, imagine se o anjo te aparecesse hoje e dissesse para você: você só tem mais uma semana de vida em que você poderá se preparar para a volta de Cristo. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua atitude? Em que você pensaria? Em que você focaria o
seu preparo, qual seria a primeira coisa que você faria? Procuraria seus irmãos, seus familiares, pediria perdão, se reconciliaria com sua família, pagaria suas dívidas? O que você faria? O que é que hoje atrapalha a sua comunhão com Deus? O que é que hoje te deixaria de fora daqueles que fossem ser trasladados para o reino de Deus? E se eu disser, meu querido, que você não tem apenas mais uma semana, mas apenas mais um dia, seria desesperador, não é verdade? Mas, na verdade, meu querido, para muitos, só existe mais um dia. Existirá apenas mais um dia. Esse é o tempo que cada um de nós temos. Um dia para nos preparar. Não sabemos o dia de amanhã, o que irá acontecer. Então nós precisamos estar preparados a cada dia, a cada manhã, nos entregarmos a nossa vida a Cristo, pedimos a sua direção, pedir que nos livre do mal, pedir que nos ajude a nos desviarmos do mal, a agradá-lo em tudo, né? E tudo que fizer para que seja para a sua honra e glória. Então, meu querido, coloque a sua vida em dia com Deus. Coloque a sua vida em dia com o seu próximo. Hoje, coloque a sua casa em ordem. Anuncie a seus queridos amigos, né? E ao mundo que Jesus vai voltar. Porque chegará o tempo em que não teremos tempo para falar da volta de Cristo. Que Deus te abençoe. Espero que essa mensagem possa te animar e a você se procurar, se preparar cada vez mais, né, a cada dia para a volta de Cristo. Vamos orar então para finalizarmos. Pai querido, Senhor, nosso Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, que nos ama, que nos quer bem e que nos dá tempo para nos prepararmos, Pai. Obrigado porque o Senhor enviou Teu Espírito Santo para nos auxiliar, para nos confortar, para nos mostrar o caminho, para nos convencer da justiça, do juízo e da Tua volta. Nos ajude a nos prepararmos, dá-nos força, dá-nos sabedoria, dá-nos fé e amor por Ti e por nosso próximo, em nome de Cristo Jesus. Amém.